Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de Cobrain. Hoje vamos falar sobre as diferentes formas de se comunicar, homenageando Paul Blocar, que foi o responsável por identificar o centro da linguagem nos permitindo aprender hoje sobre a relação entre a neurociência e a linguagem, com o Dr. Augusto Weitz, que é professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC do Rio Grande do Sul, pesquisador do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul e do Hastings Global Literacy Hub. Além disso, é orientador de doutorado e mestrado em Psicologia, Medicina e Letras da PUC do Rio Grande do Sul. Também é conselheiro da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação e membro fundador da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Muito obrigada, professor, pela presença e fique à vontade. Eu que agradeço. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Sim, bem. Ótimo. Então, eu agradeço à comissão organizadora por essa oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. Eu vou trazer uma apresentação para vocês que vai falar um pouco sobre como funciona a pesquisa com a neuroimagem funcional. E a partir dessa ideia inicial da metodologia de pesquisa, a gente vai falar um pouco sobre neurodesenvolvimento do adolescente, como uma segunda janela de oportunidades, e um estudo que nós fizemos no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, que envolve cognição, aprendizagem e os efeitos da violência no cérebro de adolescentes. Tá? No nosso grupo de pesquisa no Instituto do Cérebro, ele se volta para o neurodesenvolvimento, para transtornos do neurodesenvolvimento, como estudos com a dislexia. Nós temos um ambulatório de aprendizagem que trabalha com crianças com dislexia e também com essas questões dos efeitos do ambiente no desenvolvimento, como nesse estudo, o VIVA, né, dos efeitos da violência na cognição e no cérebro do adolescente. Então, para falar um pouco sobre os nossos estudos, eu coloquei uma pequena introdução sobre como funciona a neuroimagem funcional, né? Então, a gente, na literatura e mesmo na imprensa, a neuroimagem funcional agora que já tem quase 30 anos, né, de tradição na ciência, ela mesmo assim ainda é um método incipiente, e muitas vezes se pensa, bom, mas o que eu estou vendo é ativação, são sinapses, enfim. Então, para explicar o que é a neuroimagem funcional e quais são os índices que ela usa, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é esse sinal BOLD que a gente tira com a ressonância funcional, que significa Blood Oxygen Level Dependent, que na verdade ele é um proxy para sinapses, né? Ele representa uma consequência de aumento de sinapses, mas não é sinapses em si. Outra medida que tem é a conectividade funcional, né? E para quem se interessa por estudos de saúde mental e neuroimagem funcional, vocês vão ver muitos estudos atualmente com o estado de repouso, que é o resting state, e tem também os índices morfológicos, né? Nós não vamos entrar especificamente nesses, eu só coloquei eles aqui como uma menção, para quem, né, se interessa mais por essa parte da neurociência, da neurologia ou mesmo da radiologia. Todos esses tipos de imagem, desde a funcional, né, que é a imagem de um processo, como as imagens estruturais, como T1, T2, ou a imagem de difusão, que busca a orientação de moléculas de água no cérebro para poder fazer um desenho dos feixes de axônios, né, são proxies, ou seja, representações de algum índice ou de alguma maneira que o sinal de água, o sinal de oxigênio responde, e que me deixa diferenciar tecido, fluido, ou mesmo, no caso, a ativação, que, na verdade, representa um aumento de fluxo sanguíneo, né? Então, quando a gente trabalha com índices anatômicos, e principalmente funcionais, essa ideia geral de uma hipótese psicológica, de uma hipótese neuronal, mas o que nós usamos na neuroimagem funcional no fim das contas, é uma hipótese hemodinâmica, que é esse sinal consequente, né, de um aumento de sinapses em uma rede de regiões ou uma parte de regiões do cérebro, né? Então, nesses estudos, a gente trabalha com uma unidade mínima que se chama voxel. Você certamente conhece o pixel, né, que é a unidade de 2 dimensões para fotografias, para uma tela de televisão, por exemplo.
E o voxel é uma unidade tridimensional que, parecendo uma espécie de cubo mágico, né, o cérebro ele é encaixado dentro de um modelo que vai ter essas 3 dimensões para que eu possa identificar coordenadas e mensurar a ativação a partir de lugares específicos do cérebro. Então, para eu saber aonde eu estou no cérebro, ele vai ser modelado dentro de esses parâmetros tridimensionais do voxel, e eu vou pegar um grupo de regiões, por exemplo, que vão estar com esses cubinhos que vocês estão vendo, extrair o sinal deles, fazer uma média desse sinal, e a média desse sinal vai representar a ativação em alguma região do cérebro para algum participante e assim por diante. Então, essa é a unidade mínima, e obviamente ela não é um neurônio, né, ela é muito mais que um neurônio, mas também um voxel sozinho não se trata de uma unidade significativa. A gente olha sempre um conjunto de voxels ativados que vão representar, na sua soma, um volume que corresponde a alguma área do cérebro, uma rede de áreas. Então, por que a gente não olha a sinapse diretamente? Para olhar a sinapse diretamente, você sempre, a não ser que você faça um estudo que tem introdução de eletrodos, né, que aí vai envolver uma situação pré-cirúrgica ou clínica muito séria, quando você trabalha com uma eletroencefalografia, você coleta um sinal eletromagnético. Mas no caso da neuroimagem funcional, o que acontece? Diferente de outros órgãos do corpo, o cérebro não tem reserva local de energia, né? As globulinas, enfim. Quando eu mexo mais algum músculo, tem alguma reserva local que já imediatamente consegue suprir uma necessidade para além do aumento de fluxo sanguíneo para aquele músculo do braço, por exemplo, né? O cérebro não tem essas reservas locais, ele tem um potencial de repouso, no qual a oxigenação local, o fluxo sanguíneo local é suficiente, mas à medida que acontecem os potenciais de ação, que são as transmissões de sinapses e de informação, há um consumo de energia maior e, portanto, uma dilatação de artérias no entorno do corpo das células neurais e um aumento de fluxo sanguíneo. E esse aumento de fluxo sanguíneo dá um sinal, uma diferença de sinal que eu estou capturando na neuroimagem funcional e que me permite mapear essas áreas de ativação, como a gente ilustra aqui nessa figura à direita. Então, os estudos de neuroimagem funcional, como 2 que vocês vão ver aqui também do Instituto do Cérebro, a gente trabalha com as variáveis independentes, que podem ser um grupo clínico, podem ser escalas feitas fora da ressonância, ou podem ser tarefas feitas na ressonância em associação com alguma escala ou grupo clínico, que é o que a gente vai apresentar aqui. E a variável dependente, ou seja, o que vai mudar, é a ativação do cérebro nesse sinal BOLD. Até vocês, essa ilustração de cérebro com ativação aqui, propositalmente, se vocês olharem bem para o cluster ali de ativação, ele está meio quadriculado, justamente para ilustrar como ele é um resultado de uma soma de voxels, né? Isso depois a gente faz um projeto um processo de borramento que transforma isso em uma imagem menos quadriculada de ativação, mas aqui é mais para ilustrar que o que vocês estão vendo de ativação no giro inferior, frontal inferior esquerdo é um conjunto de voxels ativados, né? Então, o estudo os 2 estudos que eu vou trazer para vocês, eles, eu acho que eles têm bastante interesse clínico, além dos nossos estudos com dislexia, e para quem se interessar, né, é só entrar na página do Instituto do Cérebro, procurar nossas publicações, para fazer procurar essas outras leituras. Mas sobre o desenvolvimento do cérebro do adolescente, a gente tem muito claro, cada vez mais, e a Unicef e a Unesco começam a defender também, que esse momento de transição, né, da vida de criança para um adulto é uma segunda janela de oportunidades para a manutenção de investimentos, por exemplo, da primeira infância, né? Você sabe que, sim, investimentos na primeira infância são importantes, existem questões significativas de neuroplasticidade, que precisam ser atendidas, né, quando se trata do cuidado com a criança, mas também na adolescência, o cérebro do adolescente cada vez mais está sendo percebido como um momento de cuidado e que precisa ser observado. E uma das razões principais tem a ver com ainda o processo de desenvolvimento do cérebro, que ele ainda não está amadurecido em relação a algumas regiões que vão servir, por exemplo, de freio para comportamentos, né? O adolescente, ele tem uma característica
de buscar muito mais sensação, novidade, mais recompensa no curto prazo, principalmente recompensa que vai fazer com que os pares, enfim, admirem ou gostem do que o adolescente está fazendo, né? A influência dos pares no adolescente é muito bem discutida na psiquiatria, na psicologia, sobre tanto os comportamentos positivos e negativos podem ter uma influência bastante forte, né? Essa chamada suscetibilidade aos pares nessa fase da vida. Uma analogia que é feita, existem documentos bastante importantes sobre o desenvolvimento, um deles produzido na América do Norte, que chama Dos Neurônios até as Vizinhanças, que é From Neurons to Neighborhoods. Ele diz que a adolescência é um período de muita potência, né, e pouco controle. Então, é uma analogia simples que a gente faz, é como se o adolescente fosse um motor de Ferrari, né, tem muita potência, muito hormônio, o corpo está se desenvolvendo, né, está ganhando força de adulto, mas ele ainda não tem o controle, né, ele tem uma carcaça de fusca, digamos assim. Por quê? Porque há um descompasso nesse período até o adolescente ou a adolescente se tornarem um jovem adulto, entre o encontro do controle cognitivo com os sistemas de recompensa e afetivos, né? Então, na adolescência existe um banho de hormônios e de maturação, né, dos sistemas de recompensa, dos sistemas emocionais, mas o sistema de controle cognitivo no cérebro, ele fica um pouco para trás, ele vai alcançar, digamos, um emparelhamento de amadurecimento lá pelos 20 e poucos anos, né? E a nossa pergunta aqui, nesse estudo, era o quanto que o ambiente, enfim, possa estar afetando esse desenvolvimento do sistema cognitivo de controle e possa afetar esse momento de tomada de risco, né? Então, é característico que o adolescente vai passar por um período da vida em que ele se arrisca mais, né? Isso faz parte, e a ideia é o quanto esse processo pode ou não ser influenciado pelo ambiente, né? No caso aqui, um ambiente violento. Existem circuitos no cérebro importantes para controle cognitivo, eles são redes anteriores e posteriores, depois eu vou retomar eles novamente antes de mostrar os resultados, porque são os circuitos que vão aparecer no estudo que eu vou apresentar para vocês, tá? Mas principalmente o cíngulo anterior, né, o cíngulo anterior mais dorsal, é o cíngulo que tem relação com o controle cognitivo. Se você olhar o cíngulo anterior mais ventral, que fica mais próximo do sistema límbico, ele já tem uma relação maior com emoções, né? Córtex dorsolateral, pré-frontal, o córtex parietal posterior, todos eles têm uma relação importante com esse sistema de controle que ainda está em desenvolvimento no adolescente, né? Então, a trajetória de desenvolvimento do córtex pré-frontal, dessas regiões de controle, são mais alongadas do que outras regiões, como, por exemplo, o córtex extrastriado e sistemas de recompensa, que amadurecem antes. Não é a última região a amadurecer, tá? E também não significa que na adolescência os sistemas pré-frontais não estão amadurecidos. Eles até estão bastante amadurecidos, mas o que ainda não tem é uma capacidade de comunicação do sistema pré-frontal para controlar sistemas de recompensa, por exemplo, no cérebro do adolescente, tá? Então, é um processo que, sim, que está em amadurecimento, não é a última região do cérebro a amadurecer, mas as regiões frontais estão entre as últimas a amadurecer. Então, nessa ideia, também, o outro construto cognitivo que a gente trabalhou é o que a gente chama de percepção social. Quando o convívio em sociedade para o ser humano, ele tem mecanismos de relação, de identificação de pistas que informam o nosso comportamento, que são basicamente inatos e automáticos, tá? Então, o ser humano automaticamente aprende a utilizar o que a gente chama de pistas visuais, auditivas e de linguagem corporal que informam o nosso comportamento. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um sistema que, a partir de, por exemplo, informações visuais, né, vindo do sistema visual, ou informações auditivas, se concentram no lobo temporal superior direito,
e depois se distribuem para regiões frontais e ajudam a informar comportamento, né? Uma espécie de lobo temporal superior, o sulco temporal superior direito, uma espécie de hub de processamento dessas pistas, sejam elas visuais ou auditivas. Então, o que são pistas visuais? Pistas visuais envolvem, por exemplo, os olhos, nariz e boca. Esse movimento que vocês estão vendo ali em vermelho é um movimento relatado em estudo de rastreamento ocular, e é basicamente um movimento padrão que as pessoas fazem, a gente faz ao olhar para o rosto de uma pessoa, de um outro, né, de olhar para os olhos, nariz e boca, fazer esse movimento em T, mais ou menos, né? E tem aí estudos bem interessantes mostrando que transtornos como o transtorno do espectro autista, não existe um padrão, é bastante errático, eles inclusive evitam olhar, por exemplo, para os olhos, né? Mas fora dos transtornos, esse é um movimento natural que se faz, né, para leitura de pistas visuais, e o que a gente chama de pista auditiva é a prosódia, ou seja, o quanto eu estou gritando, falando mais rápido, mais calmo, o quanto o tom da minha voz está informando o meu comportamento. A gente pega essas informações dos nossos interlocutores, as pessoas com as quais a gente está falando, e usa elas para informar o nosso comportamento, né? Então, essas duas redes de controle cognitivo e de leitura de pistas sociais, de interação social, são bastante importantes para o adolescente, né? A adolescência, além de uma fase de pouco controle cognitivo, ela é também uma fase em que existe uma hipersensibilidade, às vezes, a comportamentos dos outros, né? As pistas, e talvez as pistas não estejam sendo lidas tão bem quanto deveriam. Então, nesse estudo que nós fizemos em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que também foi feito em Honduras, subsequentemente, né? A pergunta era o quanto a violência pode estar afetando a cognição dos adolescentes, e foi feito aqui em Porto Alegre, e também depois na cidade de Tegucigalpa, em Honduras. Os resultados que vocês vão ver são aqui de Porto Alegre. Esse estudo começou em 2016, 2017, levou uns 2 a 3 anos para ser realizado, e o motivo que Porto Alegre foi uma das cidades escolhidas, que ali em 2015, 2016, houve uma onda de violência muito grande. Porto Alegre acabou ficando entre as 20 ou 30 cidades mais violentas do mundo, tá? E o BID tem essa preocupação com os adolescentes, né, principalmente na América Latina. Na América Latina existe uma percepção de que a escola é um lugar violento. 84% dos nossos adolescentes têm essa percepção. Existe esse fenômeno chamado dos nenéns, né, que são os jovens adultos que nem estudam e nem trabalham. O Brasil, em termos de nenéns, aqui em amarelo, ele fica próximo aí de El Salvador e México, que são, junto com o Brasil, os países que têm os piores índices de nenéns. Isso aqui é um dado que já provavelmente se apresenta pior, né? Esse aqui é um dado de mais ou menos 2018. Agora, com a crise, enfim, a crise econômica e o Covid, não se tem esse novo dado, mas a chance de que ele piorou é bastante significativa, e ele é importante para o entendimento do processo de desenvolvimento, porque o adolescente justamente a adolescência é uma fase da vida bastante complicada, né, de riscos, e a ausência de perspectivas tem um efeito negativo muito importante no comportamento do adolescente. Então, como é que funcionou esse estudo? A partir de um convite inicial de mais ou menos 500 famílias, a gente conseguiu fazer um trabalho inicial de pesquisa com 140 pré-adolescentes, né? Aqui eles tinham entre 10 e 12 anos. E desses 140, 56 acabaram indo para a ressonância magnética do Instituto do Cérebro. As perdas envolveram analfabetismo, QI abaixo de 75, ausência escolar. Isso eram tudo escolas municipais e estaduais em bairros bastante socioeconomicamente, de extrato socioeconomicamente baixo e altos índices de violência, tá? Então, na escola se fazia uma avaliação neuropsicológica, um questionário de vitimização e violência, e quando iam para o Instituto do Cérebro, além da ressonância estrutural e magnética, a gente coletava uma amostra de cabelo para medir cortisol em cabelo. Eu já vou falar brevemente sobre esse resultado, e uma amostra também de saliva para uma avaliação subsequente de metilação da parte genética, tá? Então, esses são todos os questionários e avaliações que foram feitas. A gente vai usar principalmente
esses dois que estão em roxo, o JVQ, que é o Juvenile Victimization Questionnaire, né, que eles indicam as experiências de violência, e os testes de função executiva. Então, esses são os tipos de violência relatados, né? Temos, por exemplo, um índice alto de violência de pares e irmãos, entre 23%, e esse é um dos que mais interessa nesse caso, por pares serem exatamente os colegas, ou seja, sofrem violência além dos irmãos e brigas, enfim, tem a violência sofrida na escola, né? Então, quando esses adolescentes foram para a ressonância, e depois tem um pequeno vídeo ilustrativo de uma reportagem feita, uma das tarefas que eles fizeram se chama Reading the Mind in the Eyes Test, que é basicamente o seguinte, são 32 pares de fotos de olhos de homens e mulheres que têm expressões diferentes de tristeza, neutras, de alegria, e a pergunta para o participante, né, quando ele olha para essa imagem, é sobre como ele acha que essa pessoa está se sentindo, se ela está... aí sempre tem as opções, se ela está chateada, se ela está alegre, se ela está neutra, se ela está pensativa e assim por diante, tá? E são duas tarefas. Numa tarefa, eles têm que, digamos assim, decodificar essas emoções a partir das pistas visuais, né, dos olhos. Em outra tarefa, eles veem as mesmas imagens, mas a pergunta é unicamente se é um homem ou uma mulher. Então aqui tem um vídeo só para vocês verem como é que são as instalações ali do Instituto do Cérebro, e tem um dos nossos participantes, no caso, entrando na neuroimagem, e, se não me engano, tem uma pequena entrevista com alguns desses adolescentes. Eu não sei se o áudio está passando, mas essa é a nossa neuroimagem funcional. Ele está falando de como se comporta na violência. Então, é só para ilustrar para vocês, né, que eles estão entrando ali na ressonância e como é que funciona. Então, um dos estudos, o estudo que a gente fez com essa tarefa de cognição social, a gente conseguiu identificar que exatamente os adolescentes mais expostos à violência são os que tinham a menor ativação nessa rede do hemisfério direito, que é aquela rede que eu coloquei para vocês inicialmente sobre a cognição social, né? E, além disso, as respostas que esses adolescentes mais expostos à violência davam eram mais erráticas, né? Não só no sentido de errar, mas de às vezes parecer que está chutando, de não estar codificando a informação da pista visual corretamente, e o cérebro, ele realmente está respondendo diferente, de acordo com a exposição à violência de um adolescente. O sistema neural que deveria estar ativando não estava. Sobre o cortisol, a gente identificou, como era previsto, uma concentração maior de cortisol no cabelo associado com violência. Por que a gente pegou o cortisol no cabelo? Porque o cortisol, por exemplo, na saliva, no sangue, ele tem variações do dia, né? E variações situacionais. Então, se a pessoa está mais ou menos estressada, tem uma variação de cortisol que a gente precisaria controlar e fazer mais de uma medida. O cabelo, ele naturalmente expressa, digamos assim, a quantidade de cortisol nos fios relativo à quantidade de cortisol que o seu corpo produziu. Não existe uma normatização para saber o que é baixo, o que é alto, mas a gente observou um contínuo aqui, né? Então a gente pegava, por exemplo, o cabelo cresce 1 centímetro por mês. Então nós tentávamos pegar 3 centímetros de cabelo, às vezes os meninos não tinham tanto, né? Mas aqui para o primeiro centímetro de cabelo, a partir do scalp, a gente encontrou uma relação significativa entre a exposição de violência e o cortisol no cabelo, né? Então, nessa parte do estudo, resumidamente, a multimodalidade que a gente tentou aplicar, a investigação foi de estudar uma variável independente que era exposição à violência, identificamos alterações nas redes de cognição social. Tem um resultado aqui que, por conta do tempo, eu não trouxe, que além dessa menor ativação, existe um aumento da sincronização da amígdala com essas redes posteriores, tá? E uma maior concentração de cortisol no cabelo relacionado com a exposição à violência. E o segundo estudo
a gente partiu de uma ideia na literatura também, que trauma, exposição à violência podem ter efeitos, inclusive duradouros, de diminuição de capacidade cognitiva e de funções executivas. Né? Os testes de função executiva que nós fizemos mostraram uma relação significativa com exposição à violência. Então, quanto mais exposição à violência, menor era o score composto de funções executivas, e score composto aqui é uma soma de testes que a gente fez. E aí a gente decidiu fazer uma tarefa de controle cognitivo dentro da ressonância também, para ver se havia alguma associação entre exposição à violência e esses sistemas do cérebro que se aplicam, né, ao controle cognitivo. A tarefa é bastante simples e ao mesmo tempo bastante, digamos assim, aborrecida, justamente porque ela testa controle inibitório e a capacidade de sustentar a atenção. Então, durante 10 minutos, ficam aparecendo ou um quadradinho azul, e quando esse quadradinho azul aparece menos frequentemente, teria que apertar o botão com a mão direita, com o indicador, ou aparece um X e um O, e aí tem que usar os dedos indicadores e médios da mão esquerda. Então vou fazer uma ilustração de como a tarefa funciona, só para vocês verem. Então, ao longo de mais ou menos 10 minutos, ficam aparecendo imagens, assim, na tela, e o participante tem que ficar apertando os botões de acordo com o que apareceu, certo? Ao longo do tempo isso vai ficando bastante monótono, né? Vocês podem imaginar que aqui são aproximadamente 9 minutos. Existe naturalmente uma queda da capacidade de sustentar a atenção numa tarefa dessas, isso já é esperado, mas aí fizemos 2 perguntas. Se haveria diferença, né, nas redes de controle executivo, e houve, né, o símbolo anterior e as regiões parietais posteriores que eu comentei com vocês. Quanto mais violência um adolescente tinha sofrido, menos ativação ele apresentava nessas regiões anteriores e posteriores, seja ela violência crônica, que aconteceu há mais de um ano, ou violência mais recente, né? Mas, para além disso, o que a gente tentou e o que a gente conseguiu mostrar foi o seguinte: poxa vida, né, essa diminuição de ativação pode ser algo ocasional, mas não. O que a gente conseguiu mostrar também é que ao longo dos 9 minutos que o adolescente vai executando aquela tarefa, existe um aumento na latência da resposta, né? Ou seja, no tempo que ele leva para apertar o botão, esse tempo tende a aumentar. Para todo mundo esse tempo aumenta, né? Mesmo para quem não foi exposto. Mas o que a gente acabou identificando é que justamente para os adolescentes que sofreram mais violência, houve um decréscimo maior, um aumento de latência, né? Ou seja, eles pioraram mais do que os outros adolescentes na perda de atenção, e essa perda de atenção se relacionou diretamente com a ativação nessas regiões. A gente extrai um valor, né, aquele chamado sinal bold que eu falei lá para vocês no início, a gente consegue extrair ele para toda uma região dessas e mostrar a correlação da ativação, ou seja, quanto mais ou quanto menos ativou, e com o aumento de latência, né, o aumento de atraso na resposta. Então, para todas as regiões, a gente mostrou exatamente que quanto mais exposto à violência, mais rápida era a queda de desempenho de atenção e menor ativação nessa rede neural anterior e posterior relacionado com o controle cognitivo. Então, resumindo, né, os processos importantes aqui, esse é um gráfico de um estudo chamado a Riqueza Mental das Nações, e falando especificamente da adolescência, né, existe todos os processos aqui que influenciam, por exemplo, a primeira infância, o desenvolvimento ainda no feto. Na adolescência, existe a exposição precoce ao estresse, as experiências, né, na escola, a disposição para aprender e o ambiente de aprendizagem. Todos esses fatores, alguns, né, são negativos, eles empurram essa curva aqui que vocês estão vendo, né, de desenvolvimento mental e cognitivo, podem empurrar essa curva para baixo ou para cima, sendo experiências positivas e negativas. Essa curva é uma representação de como nos desenvolvemos e dos fatores que empurram ela para cima, e quanto mais para cima ela for, melhor, porque em algum momento da vida, né, com o envelhecimento, há um decréscimo nessa curva, uma decaída natural na curva de cognição e funcionamento neural, tá?
Então, resumindo aqui, bem na hora, uma ideia de olhar para o cérebro do adolescente, que é uma fase da vida com todas essas suscetibilidades, tá? E sensível a comportamentos. Nós identificamos efeitos importantes de violência que mostram alterações biológicas, né, moleculares, ou seja, de aumento de cortisol, que é um hormônio que se expressa numa situação de estresse, né, mudanças neurais e de comportamentos, né, e essas evidências que nós encontramos, se você olha em estudos longitudinais, esse tipo de menos ativação em sistemas de cognição social e de funções executivas subsequentes a violências e traumas, eles vão representando um risco de que esses processos, esses traumas, essa exposição à violência podem ter efeitos mais duradouros e que pioram a saúde mental e a qualidade de vida adulta, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda são processos modificáveis. Não é por nada que se diz que a adolescência ainda é uma janela de oportunidades, porque ainda é um momento que se pode alterar trajetórias. Era isso. Professor, muito obrigada pela presença, pela palestra incrível. Agradecemos muito aqui no Congresso. De nada.